Como que funciona o processo de pagamento eletrônico do Edom bancário da Invint? Pessoal, aqui é um treinamento mais técnico, então não vou mostrar só a usabilidade, seguindo o mesmo conceito de ontem. A gente vai passar por configurações, pré-requisitos, coisas do dia a dia que geralmente os consultores enfrentam, às vezes não tem na documentação ou não tem um vídeo explicando, então a intenção é bater nessa dor aí que a gente tem. Tá? O processo de pagamento eletrônico ele funciona integrado ao módulo de boletos do SAP. Então, a gente trabalha com um conceito de provisionamento, onde quando eu provisiono um pagamento, a gente cria um boleto dentro do SAP. E aí, no retorno bancário, a gente faz a baixa desse boleto. Tá? Mas vocês não utilizam a tela de contas a pagar do SAP, porque o Edom tem toda uma tela para facilitar o dia a dia do usuário, e aí internamente então é utilizado esse boleto. Então, antes de realizar a configuração, o que vai ser importante? O cadastro aqui de filiais, que tem que ter o endereço, o CNPJ, o nome da empresa. Se o ambiente não for multifilial, os dados serão considerados os dados padrões aqui da inicialização básica, detalhes da empresa, CNPJ, o nome da empresa. No cadastro de contas bancárias do SAP, vocês vão cadastrar a conta de pagamento com a conta bancária, não cadastrem o dígito da conta junto com a conta. O SAP tem os campos aqui certinho para todos os dígitos, então cadastre cada informação no seu devido campo. Então, por exemplo, aqui vamos pegar aqui uma conta do Bradesco. 237, agência 1124, dígito da agência 1, se não tiver dígito, deixa em branco, número da conta, dígito da conta e a conta contábil que serão realizadas aí as contabilizações. Então, esse basicamente é o cadastro da conta bancária, que quando eu crio o contrato bancário, eu vou vincular nessa conta e essa conta vai ser utilizada na contabilização dos pagamentos. Além do cadastro da conta bancária, a gente tem o cadastro da forma de pagamento, como é criado um boleto dentro do SAP, então você precisa criar pelo menos uma forma de pagamento ou mais de uma, aí fica a critério de vocês, como vocês vão querer gerenciar isso dentro do SAP. Hoje, depois de algum tempo aí com várias empresas usando, eu diria que o ideal é uma forma de pagamento por contrato bancário. Assim fica mais fácil de você gerenciar, de às vezes tirar um relatório. Se você precisar fazer alguma baixa manual dentro do SAP pela forma de pagamento, você consegue filtrar as previsões que foram geradas e estão em aberto, tá? Então, por exemplo, eu posso criar aqui uma forma de pagamento chamada pagamento Uniprime, dou esse nome pagamento Uniprime para ela, essa descrição. O tipo de pagamento vai ser pago, o meio de pagamento vai ser boleto. Sempre vai ser boleto, independente se eu vou vincular lá dentro do Edom, no meio de pagamento, transferência entre contas, aqui sempre vai ser boleto, porque internamente no SAP a previsão será um boleto, tá? Só internamente no SAP. Todo o controle, se vai ser TED, se vai ser PIX, se vai ser transferência normal, se é boleto de arrecadação, isso vai ser gerenciado lá dentro do Edom. Aqui no core do SAP vai ser um boleto. Então, você pode estar criando uma forma única para usar em todos os contratos, você pode criar uma forma por contrato, ou você pode criar uma forma para cada meio de pagamento. Por exemplo, eu quero uma forma para boleto de arrecadação, uma forma para boletos, uma forma de pagamento para transferência, uma para transferência entre contas e assim por diante. Tá? Então, aí isso fica realmente a critério da consultoria de como ela quer trabalhar. André, onde que isso vai ter influência? Aqui
na parte de banco do SAP, você tem um módulo que chama boleto, onde você vai conseguir visualizar as previsões aí geradas pelo Edom. Então, por exemplo, eu posso buscar aqui tudo que está gerado para a forma de pagamento Banese. Então, aqui eu consigo filtrar. Então, a única utilidade dessa forma de pagamento para consultoria será se precisar fazer uma baixa manual, localizar um pagamento aqui para cancelar e tornar ele manualmente pelo SAP. Dentro lá a usabilidade para o usuário final, essa forma de pagamento é indiferente, tá? Então, é mais aqui essa questão de cancelar, de se tornar um pagamento, alguma coisa assim. Ou se por algum motivo externo deu algum erro e você precisar fazer uma baixa manual, essa forma de pagamento vai ser útil aqui para facilitar a localização do pagamento. Tá? Ou se também a consultoria quiser desenvolver algum relatório baseado na forma de pagamento, também é uma boa. Vamos lá, a gente falou do cadastro da empresa, cadastro da conta bancária e da forma de pagamento. Qual que é o outro cadastro relevante aí para o processo de pagamento eletrônico? É o cadastro do parceiro de negócios. Então, no cadastro do fornecedor, a gente vai ter aqui um cadastro. Para a maioria dos bancos, é obrigatório o cadastro do endereço, tá? Que eu conheço somente o Itaú, que hoje não é obrigatório. O Itaú tem a possibilidade de eu enviar para o banco as transferências sem enviar o endereço do fornecedor. Aí tem um parâmetro lá que eu vou mostrar no contrato que faz isso, e aí você não é obrigado a cadastrar o endereço dos fornecedores para efetuar os pagamentos. Mas nos outros bancos, isso também está desenvolvido, mas quando você manda, o banco rejeita, cobrando o segmento B, que é o segmento de endereço lá das transferências, TED, DOC, etc. Então, além do endereço, o que mais será relevante? A gente tem o CPF ou CNPJ do fornecedor e o cadastro de contas bancárias aqui na condição de pagamento. Tá? A gente segue aqui o mesmo padrão do SAP. Aqui vocês podem cadastrar o dígito da conta junto ou fora, para o sistema não vai ter importância, o sistema vai verificar se está junto, se não estiver junto, ele vai verificar se está fora. Então, você pode cadastrar tanto o dígito no campo dígito, quanto junto com a conta, que vai funcionar corretamente. Tá? Além aqui dos dados padrão de cadastro de contas bancárias, o que tem a mais aqui nesse cadastro? Eu tenho o código do banco, eu tenho um nome, posso dar um nome para essa conta bancária, eu posso ter aqui o número da conta, o dígito da conta, a agência, e aqui no final a gente cria uns campos de usuários para o cadastro da chave Pix. Então, aqui dentro da conta, você pode vincular o tipo de conta, se ela é corrente, se é uma conta de pagamento, se é poupança ou se é uma chave de endereçamento Pix. Então, você diz aqui qual que é o tipo de chave e no campo da chave coloca qual que é a chave. Então, aqui você também tem essa possibilidade de colocar a chave Pix do seu fornecedor. Mas lembrando que o Pix ele não é um tipo de conta, ele é um meio de pagamento. Então, eu não preciso de cadastrar essas chaves para fazer um Pix para a conta do meu fornecedor. O fato de eu ter os dados bancários dele já me possibilita realizar essa transferência do meu Pix. A gente ainda não implementou uma maneira de enviar direto para a chave Pix sem a conta do fornecedor por conta de segurança. A gente ainda está pensando aí em uma forma de ter esse cadastro dentro do fornecedor e que isso seja seguro, porque quando eu mando aqui a conta do fornecedor, eu tenho todo o cadastro, tudo log de modificações dentro do SAP e o banco vai validar lá na hora que eu enviar a ordem de pagamento, se essa conta vincular, se o CNPJ ou o CPF vinculado à conta está vinculado no CPF ou CNPJ que eu envio na remessa do fornecedor. E para alguns clientes, eles configuram que os pagamentos já caiam aprovados lá dentro do banco quando isso é possível.
Então, a gente ainda tem um receio de colocar um campo aí para o cara colocar o Pix direto e depois lá ele vai lá no banco, adiciona a remessa e autoriza um pagamento e vai para uma pessoa errada e tal. Então, por enquanto, a gente está mantendo aqui essa questão de junto com a conta bancária por questão de segurança. Tá? Depois de todo o cadastro aí do fornecedor, a gente pode ir agora para a configuração dentro do Integration Bank. Então, aqui com o Edom já instalado e iniciado, a gente vê integração bancária, pagamento, configurações, contratos de pagamento. Aqui é a minha base de QA, então eu tenho vários contratos. Como que funciona a inserção de um novo contrato? Eu clico em novo, coloco uma descrição para esse contrato. A descrição é uma espécie de apelido. Na hora que você vai gerar os provisionamentos, você escolhe qual que é a conta que você vai pagar. Então, algumas empresas põem, por exemplo, o código da filial e o nome do banco, da maneira mais simples que vai ficar para o usuário do financeiro identificar qual que é a conta correta que deve partir o pagamento. Vou colocar aqui, por exemplo, o Banco Itaú. Depois que eu coloco o banco, eu só seleciono a conta bancária. O sistema traz já aqui as contas cadastradas lá dentro do SAP, então você somente seleciona a conta, não é igual lá no cobrança que você configura, esses dados aqui a gente já faz junto com o próprio cadastro do SAP. Quando for Banco do Brasil, quando é Banco do Brasil, existe uma situação que o dígito da conta é X, e aí o SAP não deixa cadastrar lá X no dígito da conta, você tem duas opções. Você pode colocar zero, que quando você manda a remessa para o banco geralmente ele considera o zero como X, ou aqui você pode editar e colocar um X aqui, o sistema vai aceitar. Tá? Somente na agência. Aqui na conta, vocês nunca vão mudar os dados da conta e nem da agência. O cadastro tem que estar correto lá dentro do SAP. A única informação que você pode mudar é esse dígito. Se você mudar aqui o código da conta, na hora de realizar algum processo pelo Edom que acessa a conta do SAP, vai dar algum erro, porque a gente procura por esse código de conta e se não existir, vai dar um erro falando que não existe, um registro não concordante, alguma coisa assim. Convênio, parâmetro de transmissão. Esse parâmetro de transmissão é informação exclusiva da Caixa Econômica Federal. Então, geralmente, vocês não vão configurar. O convênio do Itaú, por exemplo, não existe. Então, são informações que vocês só vão configurar quando o banco informar para vocês. Bradesco, Santander, todos já têm convênio, então não tem. Filial, eu vinculo aqui a filial de onde vai partir aí os pagamentos da filial que está a matriz desse contrato bancário que eu estou configurando. Por padrão, o Integration Bank ele já realiza o pagamento centralizado. Então, nativamente, quando eu configuro esse contrato aqui para o Banco Itaú, eu vou conseguir provisionar os pagamentos de todas as notas para esse contrato vinculado à minha filial matriz, mesmo que as notas sejam de outras filiais. Esse é o comportamento padrão do Edom, porque é o comum na maioria das empresas, tá? Mas, se existir a necessidade de restringir isso, também é possível, vai ter alguns parâmetros aqui e aí eu vou explicar para vocês, tá? Mas, nativamente, ele já trabalha com o conceito de centralizar, então eu visualizo os documentos de todas as filiais e consigo provisionar esses documentos para pagar pela conta da matriz sem nenhum tipo de dificuldade. Layout da remessa, o sistema já traz pronto, você não vai configurar nada, que é mais informativo. Diretório, onde o arquivo vai ser salvo. Eu uso uma van e o diretório precisa ser salvo num caminho de rede, numa pasta que a van definiu lá. É só colocar o diretório aqui. Nome do arquivo, esse aqui é o algoritmo que vocês vão utilizar para que a nomenclatura do arquivo saia da maneira que vocês precisam. A gente traz aqui um padrão, mas você pode editar aí, tem banco que pede o nome com até 8 dígitos, tá? Quando você dá um tab aqui, ele já traz o nome do próximo arquivo.
As variáveis vocês podem encontrar aqui na própria documentação do EDOM. Então, aqui dentro da documentação, pagamento, contrato de pagamento geral, aqui na informação do nome do arquivo, tem aqui uma explicação das variáveis, como utilizar. Não é muito complexo, por exemplo, eu preciso que saia a data, só o dia e o mês, não quero que saia o ano. Então, é só apagar aqui esse YY que representa um ano. Não quero o sequencial da remessa, só o sequencial do arquivo. Beleza, então é só apagar que ele vai se refazendo aqui da maneira como você está editando, e aqui embaixo a gente dá um preview para você saber se vai sair conforme o esperado. Sequencial da remessa, começa em 1, alguns bancos separam o sequencial de 1 a 10 para teste, e a partir do 10º como produção, tá? Mas isso vai de banco para banco. Diretório do retorno, seleciona aqui o diretório do retorno bancário. Layout de retorno, prefixo do número do documento. A gente vai considerar o BOIKEI, o número do boleto que é gerado, como o número do documento que vai mandar para o banco. O que acontece às vezes? Pode ser que a empresa está fazendo um go live e aí ela vem de um outro sistema que ela já enviou o boleto número 1 ao 1000 para o banco. E aí, quando ela vai migrar para o SAP, esse BOIKEI vai começar no 1 novamente. E aí, quando você manda aquele pagamento, o banco vai rejeitar porque aquele número 1 já foi enviado. Então, esse prefixo é para quando ocorre essa situação. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai colocar, por exemplo, um IB, um B1. E aí, quando a gente vai enviar o arquivo de remessa para o banco, eu vou enviar B1 mais um número. Aliás, aqui eu recomendo colocar só letra. Tá? Vou colocar SAP, por exemplo. Vai mandar SAP mais um número do BOIKEI, que seria 1. E aí o banco vai aceitar o pagamento. Não tem essa situação de não está vindo de outro sistema, mandou a remessa para o banco não rejeitou, não precisa configurar esse prefixo, tá? É somente nessa situação. Retorno de pagamento agrupado por forma de pagamento. O que é isso aqui? Tem 2 tipos de contabilização do retorno de pagamento. Essa contabilização ela é de acordo com uma configuração do SAP que chama boleto alternativo. Então, dentro do SAP, a gente tem ali nos detalhes da empresa deixa eu abrir aqui. Inicialização do sistema, detalhes da empresa. Aí aqui tem inicialização básica, utilizar método de lançamento alternativo para boleto. Quando você marca irreversível, a gente recomenda que seja marcado, porque melhora a performance, melhora a contabilização, mas não é obrigatório. Então, o que acontece? Quando esse parâmetro está desmarcado, o SAP faz a liquidação dos boletos agrupadas em um único lançamento. Quando esse parâmetro está marcado, ele vai fazer 1 a 1. Além dessa questão dele desmarcado, dele fazer agrupado, quando você gera o boleto, o SAP já gera uma contabilização entre o próprio fornecedor e ele mesmo, um lançamento contábil vinculado ao contas a pagar do tipo boleto. E o que acontece? Isso gera um consumo de recurso desnecessário, porque naquele momento eu estou apenas provisionando o pagamento. Se eu estou provisionando, eu não preciso gerar um lançamento contábil nesse momento. E aí, no retorno, o SAP consegue fazer uma baixa agrupada, só que o processo de uma única previsão gera um lançamento contábil, contas a pagar, e depois um outro lançamento contábil, que é a liquidação do boleto. E aí, dependendo do tamanho do movimento da empresa, chega um momento que esses lançamentos começam a consumir um recurso que não seria necessário. Então, por esse motivo, a gente recomenda que seja marcado utilizar um método de lançamento alternativo, porque quando ele está marcado, o SAP gera o contas a pagar, mas ele não gera lançamento contábil manual vinculado àquele contas a pagar. Então, é um lançamento a menos para cada pagamento que você faz. Tá?
Aqui na documentação tem toda a exemplificação de como que isso funciona. Então, aqui em determinação contábil, nos detalhes da empresa, com ele desmarcado, ele faz aqui um lançamento entre o fornecedor e depois faz desse fornecedor para a conta banco. E com o flag marcado, ele vai fazer um único lançamento entre o fornecedor e o banco, quando efetivamente vem o retorno do banco, informando que o débito foi efetuado na sua conta. Então, basicamente isso. Funciona das duas formas. Recomendamos que marque o parâmetro, principalmente se a movimentação for grande, se é uma empresa que gera muitos pagamentos. E é isso. E aqui nesse retorno agrupado por forma de pagamento, o que o sistema vai fazer? Na hora que ele vai liquidar e aquele parâmetro está desmarcado, a gente vai mandar para o SAP primeiro as transferências, depois os boletos e depois, por exemplo, os boletos de arrecadação. Então, em vez dele agrupar tudo em uma única baixa, vão ser feitas 3 baixas, uma para as transferências, uma para os boletos e uma para os boletos de arrecadação. Então, na maioria das vezes, esse parâmetro aqui também não é necessário ser habilitado. Processar retorno pelo serviço, se vocês forem utilizar o processamento de retorno de pagamento automático pelo serviço. Então, assim como eu mostrei lá no cobrança, o pagamento também tem a automatização da contabilização do retorno. Gerar sequência diária de arquivo de remessa por banco/convênio. Também não vamos usar isso aqui. Isso aqui foi para o Bradesco, que a gente tem um cliente específico que ele tem várias contas no Bradesco com o mesmo código do convênio. E aí o Bradesco ele exige uma nomenclatura lá de arquivo de remessa que siga um sequencial para cada conta bancária. E aí, como o cara tem 5 contas para o mesmo convênio, o sequencial tem que ser único. Então, o que é esse sequencial diário único? Quando eu mando o primeiro arquivo da primeira conta, o sequencial é 1. O primeiro arquivo da segunda conta, o sequencial vai ser 1 de novo. O primeiro arquivo da terceira conta, o sequencial é 1 de novo. Só que aí, nesse caso desse cliente, como o convênio era o mesmo, apesar das contas serem diferentes, o sequencial tinha que ser por convênio. Então, o primeiro arquivo da primeira conta, o sequencial é 1. O primeiro arquivo da segunda conta, o sequencial é 2. O primeiro arquivo da terceira conta, o sequencial é 3. Basicamente isso. Na maioria dos casos, isso não vai acontecer. Se acontecer em algum cliente de vocês, vocês já sabem como proceder. Código de movimento padrão para remessa. Isso aqui é uma instrução que vai em cada pagamento, conforme o layout do banco, para definir se aquele pagamento, se ele vai pendente de autorização, se ele já vai autorizado, se ele vai com a instrução de efetua alegação, se ele vai desautorizado. Então, na maioria dos bancos hoje, você já pode colocar como inclusão de pagamento, porque o próprio banco lá ele vai gerenciar de acordo com a sua configuração da conta se o pagamento já cai aprovado ou não. Mas se existir um caso de que o banco fala, olha, você tem que mandar 14, aí você vai olhar lá no layout e ver o que significa aquele 14. Por exemplo, 14 desautoriza agendamento. Aí você configura aqui e o sistema vai mandar esse código de movimento lá no arquivo de remessa, conforme a instrução do banco. Definir contrato como padrão para geração da previsão de pagamento. Deu uma mensagem aqui porque eu já tenho outro contrato configurado como padrão e eu só posso ter um, não tem como eu ter 2 contratos padrões cadastrados no sistema. O que é isso? Na hora que a gente vai gerar a previsão, o sistema traz os contratos bancários que você tem cadastrado. No meu caso aqui, por exemplo, eu tenho mais de 40. Então, na hora de gerar a provisão, ele vai trazer lá os 40 contratos. Só que vamos supor que desses 40, o primeiro é o que eu uso mais. Então, eu coloco o primeiro como padrão, porque o sistema sempre vai sugerir esse contrato como padrão, e aí eu só altero quando o pagamento vai ser por outra conta bancária.
Tipo de endereço para pagamento. Você coloca aqui qual que vai ser o tipo de endereço lá no cadastro do fornecedor, que pode ser o pagará ou o destinatário, depende de como você vai cadastrar o fornecedor lá no SAP. Geralmente vai ter os dois. Restringir projeto. Vou implantar o Integration Bank em uma empresa que é uma empresa de construção civil e ela tem um gerenciamento de contratos de pagamento por projeto. Então, eu só posso pagar uma nota fiscal, um adiantamento, um lançamento, quando o projeto dessa nota de origem é igual ao projeto do meu contrato bancário. Então, tem essa opção aqui no Integration Bank. Então, você só vai conseguir gerar uma previsão para esse contrato se o contrato da nota de origem, se o projeto da nota de origem foi igual ao projeto do contrato de pagamento que eu seleciono lá na hora de gerar o pagamento. Mais configurações. Não bloquear duplicidade de código de barras na geração de boletos do segmento de órgãos governamentais. Quando a gente vai gerar a provisão de pagamento, o sistema tem algumas travas para impedir que o usuário faça coisas erradas. Por exemplo, uma das travas é validar se já não existe uma previsão para um código de barras que você está pagando no momento. Só que quando é um código de barras de origem de órgãos do governo, pode ser que você tenha dois códigos de barras iguais, porque é coisa do governo e tudo que vem do governo geralmente não funciona direito. Então, foi criado esse parâmetro para que quando o segmento do código de barras for de governo, o sistema não trava a previsão, mesmo se já tenha um gerado para aquele mesmo código. Como que o sistema identifica isso? O código de barras ele é um algoritmo. Então, um dos primeiros números ali tem o segmento daquele código de barras. Se é boletos gerados por banco, se é boleto de governo, se é boleto de fatura de cartão. Então, tem essas informações no algoritmo do código de barras. Pessoal, só falando um pouco aqui, a gente vai seguir o mesmo processo que a gente fez ontem. Eu vou aqui apresentar todas as funções e aí no final eu vou responder as perguntas aí e aí, se possível, a gente abre o áudio também para tirar dúvidas de uma forma mais objetiva. Então, quem tiver perguntas, pode ir mandando aí no chat, acho que esse Q e A aí é melhor, e aí, no final, a gente tira as dúvidas que vocês tiverem. Então, já manda aí agora, para que no final vocês não esqueçam, tá bom? Restringir filial, é o que eu estava explicando ali, questão do pagamento centralizado. Por padrão, o sistema vai validar se o sistema vai permitir que você faça os pagamentos de notas de outros filiais por uma única filial. Mas se eu tiver a necessidade de ter um contrato para cada filial, por exemplo, pode ser que dentro da mesma base SAP tenha duas empresas diferentes, que apesar o SAP permite isso trabalhando com o nosso EDOM fiscal. Você pode ter N empresas diferentes funcionando dentro da mesma base SAP, que você vai conseguir gerar todos os relatórios pelo EDOM fiscal, separados aí por matrizes e filiais de cada empresa. Tem um cadastro próprio, então você consegue fazer isso. Então, existe essa situação de, dentro da mesma base SAP, ter empresas com CNPJs totalmente diferentes que não são matrizes e filiais. Então, nesses casos, eu não posso pagar um documento de uma empresa diferente pela minha empresa. É ilegal. Então, para esses casos, tem essa opção de restringir filial, onde você só vai conseguir gerar o provisionamento se a filial da nota for igual à filial do contrato. Não bloquear duplicidade de código de barras sem valor na geração dos boletos. É a mesma situação ali do primeiro parâmetro. A diferença é que aqui, nesse, a questão não é ter dois códigos de barras iguais, mas a fatura de cartão eu posso pagar em dois tempos. Então, por exemplo, a fatura vence dia 15, a fatura lá de cartão que eu estou pagando está em 20 mil,
só que eu só vou pagar 10 mil agora e vou deixar 10 mil para pagar daqui 5 dias, à medida que eu vou tendo os meus recebíveis. Então, é possível fazer isso quando é cartão. Então, nessa situação, eu posso pagar o mesmo código de barras 2 vezes, desde que eu esteja completando ali valores. Não bloquear pagamento de boletos com código de barras vencido. Por padrão, o sistema vai validar lá na hora que você está provisionando se você está pagando um boleto que o código de barras está vencido. Como assim? Mesma situação do segmento do boleto. Dentro do código de barras, no algoritmo de formação do código de barras, tem o valor e o vencimento do boleto. Então, quando o sistema lê lá o código de barras, ele já identifica qual que é o valor do boleto e qual que é a data de vencimento. Só que o que acontece? Hoje a empresa vai lá no banco e faz uma alteração de vencimento e não muda o código de barras. Então, o boleto não está vencido, só que o vencimento do código de barras já passou. Então, a gente criou esse parâmetro que, apesar lá do vencimento no código de barras estar 1, você consegue mudar manualmente na hora de gerar a previsão para o vencimento que o seu fornecedor atualizou. Tá? Validar a inscrição do titular da conta do banco em transferências. Esse aqui é um parâmetro específico do Itaú. O Itaú, por padrão, ele não vai validar se o CNPJ ou o CPF vinculado à conta lá que você manda no arquivo de remessa, se é o mesmo que você mandou no arquivo, quando é uma transferência de Itaú para Itaú. Mas isso não é legal. Então, isso aqui, quando você vai pagar pelo Itaú, eu recomendo que valide esse parâmetro para não correr o risco de ter um pagamento para uma pessoa errada. Código do compromisso. É um código específico da Caixa Econômica Federal. Só vai informar isso aqui quando for Caixa. Processamento de baixas individualizadas no retorno. Esse aqui vai funcionar em conjunto ao parâmetro lá de boleto alternativo. Então, quando você marca esse boleto alternativo, você marca esse baixa individualizadas, por quê? Quando eu baixo agrupado, eu não tenho como colocar uma observação lá nas baixas, porque é uma baixa agrupada, é um lançamento único. Então, eu não consigo alterar a observação. Quando eu baixo título a título, eu vou conseguir alterar a observação de cada lançamento com uma informação mais precisa do que se trata aquele lançamento. Então, o que vai acontecer quando eu marco esse parâmetro processamento de baixas individualizadas? Quando tiver o retorno, a gente vai colocar essa observação aqui mais bonitinha. Referente à nota fiscal, número da nota, tracinho, nome do fornecedor. E aí, lá no seu razão, isso vai ficar de uma forma mais esteticamente melhor aí para o financeiro, para o contábil, analisar algum tipo de informação. Item do formulário para as empresas que usam fluxo de caixa. Então, se tiver necessidade aí de utilizar fluxo de caixa, tem aqui no sistema. Permitir somente um lote no arquivo. No Integration Bank, você não precisa separar remessas por tipo de pagamento. Tem alguns redondos aí que você tem que gerar uma remessa para boleto, uma remessa para transferência. Tá, então, o Integration Bank ele já gera tudo em uma única remessa e você manda para o banco. Só que existe alguns bancos, eu não me lembro de cabeça qual agora, que ele obriga que você mande um lote por arquivo. Então, a gente criou esse parâmetro aqui, que o sistema só vai deixar enviar um tipo de transferência por arquivo por uma limitação do banco. Aprovação de pagamentos. Se você quiser configurar aí no sistema o processo de aprovação de pagamentos de fornecedores. Então, essa aprovação pode ser por previsão, pode ser por ordem de pagamento ou pode ser pelos dois. Ao meu ver, não faz sentido usar os dois, mas tá aqui. O que vocês quiserem usar é possível, bem flexível. O que é mais legal? Por previsão. Atribuir projeto do documento do pagamento. É um parâmetro criado para que automaticamente o sistema pegue o projeto que está no documento de origem
e coloque esse projeto no pagamento. Aí, se a empresa tiver um tipo de relatório por projeto, pagamentos por projeto, fica tudo alinhadinho. Não gerar o endereço do fornecedor no arquivo de pagamento. É o caso que eu estava explicando lá no cadastro do fornecedor. Para o Itaú, você pode marcar esse parâmetro. O Itaú não obriga o endereço. Então, é muito interessante porque você não precisa ficar atualizando o endereço de fornecedor. Mas para os outros bancos, isso ainda é obrigatório. Então, se usa mais de um banco aí dentro da empresa, talvez seja bom deixar desmarcado para que o usuário não fique lá, esse é do Itaú, esse é do Santander. Mas se usar só Itaú, você pode marcar isso aqui, que vai funcionar belezinha. Permitir pagamento retroativo. Isso aqui é um parâmetro aí para consultoria. O que acontece? Por padrão, o sistema não vai permitir eu realizar uma previsão com uma data de pagamento inferior à data atual. Por exemplo, hoje é dia 15 de 4 de 2021. Quando eu vou gerar a previsão, se eu colocar lá a data de pagamento 14 de 4, o sistema vai falar, ó, não é permitido pagamento retroativo. Só que a gente criou esse parâmetro para quando a empresa está fazendo go live, alguma coisa assim, e, por exemplo, os caras geraram os pagamentos lá pelo banco, porque ainda não estava homologado o arquivo no EDOM, a gente queria saber se a gente consegue gerar as previsões e fazer aqui pelo sistema para ficar certinho. Então, a gente criou aqui esse parâmetro, onde você vai conseguir pagar com a data retroativa. Aí você vai lá naquela parte de banco do SAP e baixa os boletos manualmente, e aí o sistema vai ficar alinhadinho, uma forma de facilitar a baixa manual de quando tem algum problema ali no sistema e você tem que realizar o pagamento lá pelo banco. Tá? Depois que passou essa parte de homologação, já é interessante desmarcar isso aqui para que o usuário não coloque uma data inferior lá e gere um estresse para o financeiro. Não gerar segmento J52 no pagamento de boletos. A partir de, se eu não me engano, 2018 ou 2019, sim, começou a ser obrigatório informar o registro J52 no pagamento de boletos. Então, o sistema, por padrão, já sempre gera esse registro J52. Só que, se eu não me engano, a Caixa tirou essa obrigação. Então, quando você vai pagar lá pela Caixa, às vezes o cliente está homologando lá o arquivo de remessa e os caras pedem para não enviar o J52. Então, a gente criou esse parâmetro para que o sistema não envie quando ele estiver marcado. DDA, que é as configurações do débito direto autorizado. Bem legal, funciona bem, feedback positivo dos nossos parceiros. A gente está evoluindo esse produto agora, a maioria aí do pessoal ainda não conhece as evoluções que está tendo, mas agora vai começar, acho que depois desse treinamento a gente vai ter mais clientes utilizando essas evoluções. Eu ainda estou testando esse processo, se tiver alguma empresa que tenha solicitado isso para vocês, pode entrar em contato comigo depois que eu auxilio aí de perto esses primeiros testes para que a gente homologue esse processo. Quem trabalha com DDA sabe que é um processo muito bom, mas para validar você precisa de uma base de dados muito certinha, porque é o casamento ali de um boleto em formato TXT com as notas. Então, tem várias chaves que são utilizadas para fazer esse vínculo e sem uma base de cliente, para ter uma massa grande de dados, isso é muito difícil. Tá? Então, como que funciona aqui o DDA? O DDA, ele é um arquivo texto que você contrata com um único banco, que esse arquivo texto vai representar todos os boletos que são emitidos contra o CNPJ da empresa. Então, em vez de você receber o boleto do seu fornecedor fisicamente ou por e-mail, você vai receber do banco um arquivo com os boletos gerados pelos seus fornecedores. Eu preciso ter um DDA para cada banco que eu tenho? Não, o DDA ele é apenas para um banco. Por exemplo, eu tenho conta no Itaú, Santander, Safra e Banco do Brasil. Só que eu pago mais pelo Banco do Brasil.
Então, eu preciso contratar o DDA somente no Banco do Brasil, não preciso do DDA nos outros bancos. Por quê? O que é o DDA para o banco? O banco que você contratar o DDA, quando você contrata esse serviço, ele vai ter acesso ao Banco Central a todos os boletos que são emitidos contra o CNPJ da empresa, independente do banco que emitiu o boleto. Então, o único banco vai te enviar todos os boletos que são emitidos contra o seu CNPJ num arquivo TXT. E aí você vai importar esse TXT aqui no sistema e vai ter um vínculo que você faz quando você importa o TXT, cada boleto vira um registro, cada registro vai ter os mesmos dados que você tem no boleto e a gente vai tentar fazer um vínculo desses registros com as notas fiscais de entrada que existem no sistema. Aí lá na hora de mostrar a tela, eu vou mostrar direitinho para vocês. Usar CNPJ raiz para identificação do parceiro no vínculo manual de DDA. Uma das chaves do DDA é o CNPJ do parceiro. Só que às vezes a nota é emitida pela filial e o boleto é emitido pela matriz. Então o CNPJ é diferente. Quando houver essa situação, tem esse parâmetro para que eu consiga fazer o vínculo com o sistema validando somente os 8 primeiros dígitos do CNPJ em vez do CNPJ completo. Não vincular automaticamente o DDA se houver mais de um documento correspondente. O DDA, por padrão, ele vai considerar lá para encontrar os documentos o CNPJ, o valor e a data de vencimento. Só que dependendo da empresa, é comum que ela faça compras de um fornecedor de mesmo valor, mesmo CNPJ e mesmo vencimento. Então, quando o sistema vai realizar o vínculo, ele vai achar lá mais de uma nota para um mesmo boleto, para um mesmo DDA. Então, isso aqui foi para que, quando ocorra essa situação, o sistema não vincule automaticamente, e aí o usuário, manualmente, vai lá e vai fazer o vínculo, para que não vincule um pagamento e uma nota errada. Validar CNPJ da empresa no vínculo automático de DDA. O sistema vai validar se o CNPJ da minha empresa, do pagador do boleto, se é igual ao CNPJ do DDA. Se o CNPJ lá da filial da nota, da minha filial da nota, é igual ao CNPJ do pagador que veio no DDA. Não importar lotes de DDA de filiais não cadastrados. Existe a situação de uma empresa, por exemplo, que é uma holding, matriz e filial, e aí ela tem algumas empresas que vêm no arquivo DDA, só que ela não gerencia, por exemplo, dentro da mesma base ou dentro do mesmo sistema. Então a gente criou essa configuração para que somente sejam importados os boletos de filiais que têm cadastro no SAP. Geralmente não vai usar isso aqui. Utilizar serviço de automatização do DDA. Isso aqui é a novidade que eu estava falando, que ainda não tem ninguém usando, mas que provavelmente algumas empresas vão começar a utilizar, porque é muito interessante. O que acontece? Vai ter um serviço, onde esse serviço vai varrer um diretório para importar o arquivo DDA, e esse serviço automaticamente vai tentar realizar o vínculo dos boletos que vem no DDA com as notas que você tem já escrituradas no SAP. Então, eu digo qual que é o diretório, eu posso colocar um filtro aqui de arquivo, por exemplo, DDA geralmente tem a extensão .ret. Então, eu quero que esse serviço só importe os arquivos que a extensão é .ret. Vínculo automático, além de importar o arquivo, o sistema vai tentar realizar o vínculo dos boletos do DDA com as notas de entrada. Dias antes do vencimento do título. Isso aqui é o seguinte. Como que funciona lá o DDA do banco? O banco hoje vai me mandar um arquivo DDA com todos os boletos que foram emitidos ontem contra o meu CNPJ. Só que podem ter boletos que o vencimento é em dezembro de 2021, que é em 2022.
Então, o que que vai acontecer? Muito provavelmente, eu ainda não vou ter a nota desse DDA escriturada, porque pode ser que a nota demore bem mais para chegar do que o boleto no DDA ou mesmo o boleto por e-mail. Ou por mais que a nota chegue rápido, o meu sistema de escrituração de nota não é tão eficiente e demora ali uma semana, 2 semanas para que as notas sejam escrituradas. Então, o que que a gente pensou? Vamos criar uma configuração que o vínculo ele seja feito com base no vencimento. Então, por exemplo, eu quero que o vínculo seja feito 3 dias antes do vencimento. Não recomendo colocar menos que isso, porque é uma questão segura. Então, o que que vai acontecer? Mesmo que eu importe hoje um DDA que tem boletos que vencem em dezembro de 2021, o serviço só vai tentar realizar o vínculo desse boleto com a nota quando chegar 3 dias antes do vencimento desse título. Então, basicamente isso. Aí, provavelmente, quando chegar perto dessa data de vencimento, a nota já vai estar lá e o vínculo vai ser feito automaticamente pelo serviço. Forma de pagamento é onde você vincula aquela forma de pagamento que eu mostrei o cadastro com os meios de pagamento do EDOM. Então, por exemplo, boleto, pagamento Banese. Transferência, pagamento Banese. Eu quero que seja diferente. Boleto de arrecadação, você coloca aqui a forma de pagamento que você criou para boleto de arrecadação. Então, é flexível. Você pode criar uma única forma, você pode criar uma forma para cada meio de pagamento, você pode criar uma forma por contrato, fica a critério de vocês. Recomendo uma forma por contrato, porque fica mais fácil de separar depois de procurar um título, um pagamento, tirar um relatório, alguma coisa assim. Terminamos aí, então, a configuração do contrato bancário. Tem aqui a configuração de dados bancários, onde essa configuração aqui é bem simples. Você vai vir aqui, selecionar o banco que você quer configurar os dados bancários. Tem aqui o valor mínimo para TED, o valor máximo para DOC, as finalidades. Você clica em carregar do banco, o sistema já vai trazer as finalidades lá do banco. Você diz qual vai ser a finalidade padrão. Ocorrências, carregar do banco, múltiplas ocorrências, pode ser que no arquivo de retorno o banco mande 2 ocorrências para um mesmo pagamento, você diz, nesses casos, se é para usar a primeira ou a última. Recomendo a última, porque quando tem duas, geralmente uma de agendamento e a outra de liquidação, então, se eu processar a liquidação e depois do agendamento, fica incoerente. Então, primeiro agendamento, depois a liquidação. Carregou do banco, o sistema já traz tudo configurado. O banco cadastrou uma nova ocorrência, você pode vir aqui e cadastrar essa nova ocorrência. O que eu geralmente faço nas empresas que eu implanto? Tem essa configuração aqui de situação. A gente traz as situações de rejeição como rejeitado. Só que essa situação de rejeitado, ela apenas vai mudar a situação do pagamento para rejeitado. O que pode ser mais interessante para algumas empresas? Eu venho aqui nas situações de rejeição e coloco cancelado. Por quê? Quando eu processar o retorno, o sistema automaticamente vai se tornar a previsão e ela vai voltar a ficar em aberto lá na minha administração de pagamento. Então, se quiserem mudar as de rejeição para cancelado, para o financeiro, isso vai ser mais útil no dia a dia. Parâmetros gerais. Permitir alterar o local da remessa de pagamento quando eu estou gerando a remessa. Por padrão, o sistema vai salvar um arquivo de remessa no diretório lá do contrato. Se eu marco esse permitir alterar, o sistema vai abrir uma janelinha para que você selecione o diretório. Filtrar contratos por filial na geração da previsão de pagamento. Eu tenho um contrato para cada filial, eu quero que na hora que eu vou selecionar a conta, que traga somente as contas vinculadas às filiais que eu estou pagando no momento. O parâmetro serve para isso. Definir item do formulário para quando tem fluxo de caixa. Permitir pagamento de terceiro. O que é isso aqui? Eu tenho duas situações que eu posso ter pagamento de terceiro. Pode ser um pagamento de um boleto de uma factor,
Quem já trabalha aí com pagamento eletrônico já observou que quando você manda um arquivo de remessa de pagamento de um boleto que o beneficiário é uma factoring, o banco rejeita o pagamento. Por quê? Geralmente, lá na configuração do arquivo, você manda o CNPJ do cadastro do fornecedor. Só que o banco valida se esse CNPJ que eu estou mandando é igual ao CNPJ de quem emitiu o boleto. E aí, quando é factoring, o CNPJ é diferente, porque o boleto ele é gerenciado por uma outra instituição financeira que vai ser o beneficiário de pagamento. Então, o fornecedor lá é a Invent, mas o beneficiário é a Money Plus, por exemplo, que é uma instituição financeira de crédito. Então, quando você manda a remessa para o banco rejeita. Então, a gente criou aqui essa possibilidade de você permitir o pagamento de CNPJ ou CPF de terceiro, e aí, quando essa situação ocorrer, lá no cadastro do fornecedor, você vai cadastrar esse terceiro como uma pessoa de contato. Então, aqui, por exemplo, no cadastro da Invent, eu vou colocar o Banco Inter como pessoa de contato, vou colocar aqui o CNPJ ou CPF do Banco Inter e vou dizer que ele é um beneficiário de pagamento. Então, na hora que eu estiver provisionando, o sistema vai entender que para o pagamento desse fornecedor, ele utiliza uma factory, então no pagamento do boleto tem que ser enviado esse CNPJ em vez do CNPJ aqui que está na aba imposto. Qual que é a segunda situação em que esse pagamento terceiro é utilizado? A configuração, o cadastro é o mesmo. Qual que é a outra situação? Eu tenho prestadores de serviços MEI, de um porte menor, que o cara me liga e ele tem um CNPJ, mas ele me liga e fala, olha, deposita aí o dinheiro lá da prestação de serviço na minha conta de pessoa física. Então, o que vai acontecer? Se eu cadastro lá no fornecedor a conta de pessoa física dele e eu mando para o banco vai rejeitar, porque o banco vai validar se o CNPJ que eu estou mandando do fornecedor é igual ao CNPJ vinculado na conta bancária que eu estou pagando. Então, é a mesma situação. Eu vou cadastrar ele no cadastro da pessoa física, ele como uma pessoa de contato, vou colocar o CPF dele, lá no cadastro da conta, eu vou cadastrar a conta dele, coloco lá a conta pessoa física, e aí na hora de gerar a previsão de pagamento para ele, eu consigo transferir para a conta de pessoa física dele, sem ter que cadastrar ele como pessoa física. Beleza? Lançamento da previsão na data de pagamento. Quando é gerado provisionalmente lá como boleto, o sistema lança um contas a pagar e esse contas a pagar tem data de lançamento e documento. Por padrão, é gerada a data atual, mas deixa eu abrir aqui um contas a pagar. Então, por exemplo, aqui está 16 do 4, só que hoje é 15 do 4, ou seja, no meu ambiente está marcado o parâmetro. Então, a data que eu coloco como data de pagamento, ela também vai aqui na data de lançamento e data do documento. Por padrão, a data de lançamento do documento vai ser a data atual e a data de pagamento, a data de vencimento. Quando você marca o parâmetro, as três datas vão ser iguais. Aí isso depende de como o contador de cada empresa quer trabalhar. Permitir pagamento de boleto parcial com desconto por instrução. Quando eu vou realizar lá o pagamento de boleto, a gente valida se o valor da parcela que eu estou pagando é igual ao valor do boleto. Só que existem casos que a empresa dá um desconto em uma conta diferente da conta padrão de desconto do SAP. Então, o cara faz uma espécie de baixa parcial lá no documento para uma conta de desconto que ele tem separada e fica somente o valor remanescente que ele vai pagar. Por padrão, o sistema não vai deixar, porque o valor vai ser diferente do valor do boleto. Marcando esse parâmetro, o sistema vai permitir ele realizar esse tipo de pagamento quando ele marca lá que tem desconto por instrução. Não sugerir como padrão agrupar parcelas. Na hora que a gente está gerando os provisionamentos, eu tenho a opção de gerar pagamentos em lote e o sistema ele já sugere como padrão para agrupar as parcelas do mesmo fornecedor para que você pague menos taxas.
Então, isso aqui é para não sugerir isso, porque tem empresa que prefere pagar cada pagamento com uma transferência, por questão de comprovante, essas coisas. Filtrar contratos por projeto, mesma coisa ali do filtrar contratos por filial. Se eu tiver a situação de filtrar, de pagar as notas pelo contrato vinculado no projeto, eu posso marcar isso aqui para facilitar lá na hora de gerar as previsões. Sugerir como padrão desconto por instrução quando for informado o valor do desconto. É legal isso aqui, porque quando eu vou lá gerar um pagamento de boleto com desconto, o sistema faz você marcar um parâmetro lá informando que tem um desconto. Porque se o usuário fizer errado, a gente tem a informação que foi o usuário que marcou lá que tem desconto. Isso aqui é para que automaticamente, quando eu informe o valor do desconto lá no campo, o sistema já marque esse parâmetro automaticamente. Utilizar o nome da filial. Por padrão, a gente usa o alias name, o nome fantasia, como nome da empresa. Porque você não consegue, muitas vezes, alterar aqui o nome da empresa e aqui você consegue. Só que algumas empresas usam esse nome fantasia para outra coisa. Então, a gente criou esse parâmetro para, em vez de usar o alias name, seja usado o próprio nome da filial. Não sugerir o período de referência para pagamentos de impostos sem código de barras. Quando você está provisionando os pagamentos de DARF ou GPS sem código de barras, você tem o período de referência, que é a data da apuração. Por padrão, o sistema vai pegar a data do documento de origem e colocar como data de referência. Só que tem empresa que não coloca essa data correta lá na nota, e aí, quando vai fazer o pagamento, ela tem que colocar manualmente, porque a informação não está correta no documento de origem. Considerar desconto na condição de pagamento. Eu consigo configurar na condição de pagamento do SAP uma espécie de desconto condicional, igual eu expliquei ontem na parte de cobrança. Então, aqui na aba contabilidade, na condição de pagamento, eu consigo vincular nessa condição um processo de desconto que o SAP vai dar automaticamente de acordo com a data que eu efetuo o pagamento. Então, por exemplo, para as notas de entrada, eu configurei aqui um desconto por antecipação, que se eu pago 30 dias antes do vencimento, eu tenho 15% de desconto. Se eu pago 15 dias antes do vencimento, eu tenho 10% de desconto. Se eu pago 5 dias antes do vencimento, eu tenho 5% de desconto. Então, algumas empresas já automatizam esses descontos aqui na forma de pagamento, na condição de pagamento, e aí a gente criou um parâmetro para que o Edom também considere aqueles descontos ali da condição de pagamento na hora de realizar a provisão ali. Então, aí o usuário não precisa ficar digitando o desconto manualmente. A administração de aprovação é onde você faz aqui o cadastro das alçadas dos usuários aprovadores das previsões ou ordens de pagamento. Coloco o nome da minha configuração, a data da vigência, a quantidade de usuários que precisam aprovar a previsão, a quantidade de usuários que precisam aprovar a ordem de pagamento, vinculo os usuários do SAP, digo se esse usuário, para qual tipo de documento que ele tem permissão de aprovar, previsão barra ordem, o valor limite de cada tipo de aprovação, e aqui embaixo eu vinculo as filiais que esse usuário vai ter permissão para aprovar as previsões de pagamento. Essa tela mudou, tá? Quem trabalha aí já com Edo vai perceber que um pouco diferente, porque a gente está desenvolvendo uma API de aprovação de pagamentos para comunicação com portais externos e da forma como era anteriormente não teria um bom funcionamento. Então a gente mudou e aí agora vai ser possível aí se comunicar com o portal externo para que o usuário aprovador consiga fazer sem ter acesso ao SAP.
Beleza, terminamos a parte de configuração, vamos agora para a parte de usabilidade. A gente tem aqui a tela de administração, de aprovação de previsões de pagamento, onde a gente tem algumas abas. A primeira aba é a aba documentos, onde você tem aqui alguns filtros, data de lançamento, forma de pagamento, data de vencimento, número do documento, parceiro, número da nota, filial, projeto, número de referência do fornecedor. Esse data de pagamento é, por exemplo, o usuário vai pagar, vai provisionar para amanhã. Então, eu coloco aqui que é amanhã, e aí o sistema vai sugerindo sempre essa data para que eu realize as previsões. Aqui na data de vencimento, a gente traz já uma data aqui, que é a data atual até o fim do mês. Eu vou limpar, porque minha base é teste, não tem tanta movimentação, para listar aqui tudo que eu tenho aberto. Quando eu clico em listar, o sistema vai trazer aqui as parcelas que eu tenho em aberto conforme os filtros que você fez. Em cada linha, eu vou ter todas as informações importantes para realizar uma previsão de pagamento, o tipo do documento, o código da filial de origem, o número do documento, o número da nota, o código do fornecedor, o nome do fornecedor, data do documento, total a pagar. Eu posso fazer um pagamento parcial aqui, eu só preciso alterar aqui o valor, por exemplo, aqui é 5.000, mas eu vou pagar só 2.000. Então, eu posso digitar aqui 2.000, e aí eu vou realizar uma previsão de 2.000, e vai ficar 3.000 de saldo aqui nesse pagamento. Códigos de barras, você pode usar o leitor aqui para colar o código de barras do boleto, você pode colocar o código de barras direto no documento de marketing, valor do desconto, liguei para o fornecedor e negociei um desconto, você coloca aqui o valor, negociou um percentual, você coloca o percentual, data de lançamento, forma de pagamento, número de referência do fornecedor, referência do lançamento, nome da filial, projeto, parcela, código da receita, quando é DARF ou GPS, valor original da parcela, saldo da parcela, se tem taxa de câmbio, imposto retido, multa, juros, que também aceitam aqui a inserção de valores, o total do pagamento, linha digitável, mesma coisa do boleto, o cara quer digitar a linha digitável aqui, centro de custo, se você precisar colocar um centro de custo para o pagamento, QR Code Pix, observação da nota, usuário que inseriu e número da previsão. Então, todas as informações aí do pagamento vão estar aqui. Se o usuário que escritura a nota já tem acesso ao boleto, o próprio usuário pode vir aqui na nota de entrada e na prestação colocar o código de barras daquele boleto, ou a linha digitável, ou o QR Code Pix. Primeiro meio de pagamento que a gente tem aqui, seleciono uma nota que eu quero pagar, tem um totalizador aqui que vai totalizando tudo que você marca para facilitar. Vamos pegar essa nota aqui, Rio Alma, previsão, documento com código de barras. Deixa eu pegar um que tem código de barras para facilitar. André aqui, previsão, documento com código de barras. Coloco aqui Banco Itaú, posso colocar uma observação, beneficiário, é a questão lá do pagamento de terceiro. Então, como eu tenho um beneficiário lá cadastrado para esse pagamento, ele já traz ele aqui. Eu posso colocar o padrão ou esse que eu cadastrei como pessoa de contato. Marco se tem desconto por instrução, se o boleto possui multa barra juros. Data de vencimento original do boleto. Data de pagamento, que é a data que eu efetivamente vou fazer o pagamento, valor do pagamento. Então, o que vai acontecer aqui nesse caso? O valor é diferente, então vai dar um erro aqui, ó. O valor do boleto é diferente do valor da parcela. Então, eu não consigo fazer essa provisão. Deixa eu pegar outra. Essa de R$ 1.000, vamos ver se essa vai. Também não vai. Essa aqui, o interessante é o seguinte, ó. Eu tenho 3 notas com o mesmo código de barras, tá vendo? Então, pode ser que esse boleto represente 3 notas de um mesmo fornecedor. Então, eu posso marcar os 3 aqui, clicar em previsão, documento com código de barras, e aí sim, aqui, essas 3 notas vai representar o valor do boleto, que é R$ 3.000.
Você pode fazer isso tanto colocando o código de barras aqui no campo, ou aqui no próprio campo eu consigo informar ele aqui também, tá? Então, eu não preciso colocar ele na tela, posso vir aqui e colocar ele diretamente no campo de código de barras dessa janelinha de provisionamento. Então, agora sim, as três representam aqui o meu valor, clico em salvar a previsão, o sistema vai deixar aí a previsão ser gerada. A segunda forma de pagamento, previsão ou transferência. Então, transferência, o sistema já traz ali a conta do fornecedor. Ah, eu preciso cadastrar uma nova conta. Clica aqui em nova conta, coloca aqui o banco, agência, código da conta, dígito separado por tracinho. Tem aqui já os dados para informar também o QR Code, a chave Pix. Clico em inserir. O sistema já insere lá essa conta no próprio cadastro desse fornecedor. Então, para uma previsão futura já vai estar disponível. Traz essa conta aqui selecionada. Digo qual que é o contrato que eu quero gerar a provisão. Posso marcar aqui se é uma transferência ou Pix. Como o meu banco é Itaú e a conta é do Itaú, o sistema já traz que é um crédito de conta ou Pix. Se eu colocar uma conta de outro banco, o sistema vai me pedir para dizer se é DOC, TED ou Pix. Então, o sistema tem uma inteligência aí para esse processo. Marco aqui que é Pix, data de pagamento, salvar a previsão, provisionamento efetuado. O próximo meio de pagamento é a transferência em lote. O usuário do financeiro, ele sabe aqui que esses que eu estou selecionando aqui vai ser tudo transferência. Então, eu marco aqui vários documentos, clico aqui em previsão, transferência em lote, coloco a conta que eu vou fazer o pagamento, a data que eu vou fazer o pagamento, tem aqui a opção de pagar na data de vencimento da parcela, posso marcar para agrupar as parcelas do mesmo parceiro, posso marcar aqui que é Pix, ok. O sistema vai validar se todas as notas que eu selecionei, se tem as contas cadastradas. Aqui está tudo ok, está tudo verdinho. Se tiver algum fornecedor sem o cadastro da conta, vai ficar vermelho. E aí você pode cadastrar a conta aqui utilizando o botão Nova Conta. Como está tudo ok, eu consigo realizar a provisão aí de tudo que eu selecionei. Tributos sem código de barras. A gente só faz o pagamento de DARF ou GPS sem código de barras. Então, como que é isso? Eu seleciono aqui uma nota que eu sei que é um tributo. Por exemplo, essa aqui da Receita Federal. Clico em previsão, tributo sem código de barras. Coloco aqui a conta, a data de pagamento, o tipo do tributo, que pode ser DARF ou GPS. Aperto OK, o sistema vai validar aqui se tem o código da receita. Se não tiver o código da receita lá na nota, eu preciso cadastrar ela manualmente aqui na tela. A data da referência, que o sistema traz automaticamente a data do documento, da nota de entrada. E aperto OK e a provisão vai ser gerada. E o próximo meio aí, que é o documento com código de barras em lote. Então, vamos supor que a empresa não tem o DDA e o usuário vai vir aqui, vai colocar o leitor de código de barras em cada linha de pagamento. Depois, essa linha, ela aceita que você inserir dados, tá vendo? Então, você pode ir colocando ali o código de barras. E aí, depois que ela inseriu todos os códigos de barras, ela seleciona clica em previsão, documento com código de barras em lote, digo qual que é a conta, qual que é a data, se tem fluxo de caixa. Em vez de colocar uma data, eu posso colocar pagar na data de vencimento do boleto. Aperto OK. O sistema vai fazer as validações. Eu tenho 4 boletos OK e 4 com divergências aqui, que são as linhas em vermelho. Aqui na aba, na coluna log, eu tenho o motivo da linha estar em vermelho.
código de barras inválido, o valor do boleto é diferente do valor das parcelas, assim por diante. Aperto OK, o sistema vai provisionar as 4 que estão OK e vai ignorar as outras 4. Ordem de pagamento à disposição. Essa ordem de pagamento à disposição é um tipo de transferência que você faz para um fornecedor vinculado ao CPF ou CNPJ dele sem que ele tenha conta naquele banco. Então, por exemplo, o cara falou que precisa do dinheiro, ele não está no interior lá, e esse interior só tem caixa, e ele não vai criar uma conta na caixa e eu preciso transferir o dinheiro para ele. Então, se o banco permitir, se o layout do banco permitir, eu faço essa ordem de pagamento à disposição contra o CNPJ desse fornecedor vinculado àquela agência da Caixa. E aí, a partir disso, ele consegue ir lá na agência fisicamente e sacar aquele dinheiro com o CPF ou o CNPJ dele. Muito usado, às vezes, em empresa de obras, alguma coisa assim. Pix QR Code em lote é a mesma situação ali dos boletos. Você cadastra o QR Code Pix. Eu não tenho nenhum aqui agora no momento, mas basicamente eu seleciono aqui uma nota, clico em previsão, Pix QR Code em lote, digo qual é a conta, qual é a data de pagamento, OK. Tá vermelhinho porque não tem o QR Code. Eu poderia colocar o QR Code aqui, atualizar e geraria a previsão de pagamento para esse QR Code. Terminamos aqui, então, a aba de previsões / pagamentos. Vamos aqui para a aba transferência entre contas. Aqui eu consigo gerar uma transferência de uma conta da empresa para outra conta da empresa. Então, eu coloco a conta de origem, a conta de destino, a data da transferência, se é DOC, TED ou PIX, valor da transferência, finalidade, posso colocar uma observação, clico em incluir, sim, o sistema gera aqui uma previsão de pagamento, no meu contrato está configurada a aprovação, então está aguardando a aprovação. Transferência para cliente, por algum motivo você tem devoluções para os seus clientes que você precisa transferir um saldo para eles. Então foi criada aqui essa opção, onde você clica em transferência, diz qual que é a conta, qual que é a data da transferência, se vai ser Pix, aperta OK. Se eu marcar agrupar parcelas de um mesmo parceiro, o sistema vai permitir que eu vincule uma nota de saída que eu tenho para o cliente com um pagamento de devolução. Então, por exemplo, eu devo R$ 2.000 para o cliente, só que eu tenho uma nota de R$ 1.000 para esse mesmo cliente. Então, em vez de pagar 2.000, eu vou pagar 1.000 e aí um documento abate o saldo do outro na hora que eu contabilizar o retorno. Bem interessante. Depois que gerou, entra no processo normal de provisão, de ordem de pagamento, tá? Aqui tem a opção também de gerar o comprovante de pagamento. Então, você consegue ver aí, depois que processar o retorno, o comprovante de pagamento desse cliente. Consegue aí enviar por e-mail, emitir, salvar em PDF, tudo bonitinho. DDA, aquele processo que a gente estava conversando sobre a aba DDA. Aqui é onde você faz manualmente a importação do arquivo DDA. Depois que você importa, esses arquivos são aqui trazidos na tela. Cada linha dessa é um registro de DDA. Então, cada linha representa um arquivo DDA, cada linha representa um boleto. Eu tenho o CNPJ da empresa, eu tenho o contrato que foi importado, eu tenho o nome do parceiro, o CNPJ do parceiro, a data de emissão do boleto, o vencimento do boleto, o valor do documento, o código de barras, as informações aqui de desconto, protesto, juros, todas as informações basicamente que eu tenho no boleto fisicamente, você vai ter aqui no DDA. Tá? Então, tem aqui também um filtro de vencimento. Então, tá tudo aqui bem configurado para a gente. Tá?
Deixa eu pegar aqui um parceiro. Talvez eu tenha previsão. Quando eu clico aqui em vínculo automático, o sistema vai tentar identificar uma nota fiscal de entrada vinculada a esse parceiro com esse valor, com esse vencimento. Então, por exemplo, ó, o que eu posso fazer? Eu posso cadastrar esse parceiro no meu cadastro de fornecedores, vou gerar uma nota para esse fornecedor com esse valor aqui. Com esse vencimento aqui. Vamos fazer aqui de forma bem rápida, então. Parceiro, cadastro parceiro. Adicionar um novo fornecedor. F50 aqui. Vou colocar um nome para esse fornecedor. Posso pôr um nome estrangeiro também. O CNPJ. Adiciono, criei o parceiro. Então, por exemplo, agora, se eu vim aqui e clicar em vínculo, não vai achar nada. Então, agora a gente vai adicionar a nota para que eu tenha um registro que represente aquele boleto de DDA ali. Então, aqui em nota fiscal de entrada, vou colocar o meu fornecedor, vou colocar ali com aquele vencimento e aquele valor. Vou colocar aqui um item qualquer, serviço de TI. Vou colocar aqui que é uma única parcela, para deixar eu colocar esse vencimento aqui. Vou pôr aqui o número de nota, adicionar, sim. Então, o que acontece? Agora, eu tenho uma nota que representa esse registro aqui. Então, quando eu clicar em vínculo automático, ele tem que encontrar aquele documento. Encontrou, beleza? Então, se tivesse em 50, encontraria os 50 do OK. Realizou aí a provisão do pagamento, substituindo aquela primeira parte lá do boleto que eu mostrei para vocês. Aqui no vínculo automático também tem o número do documento, que aqui geralmente vem o número da nota, no campo número do documento do DDA, e aí a gente procura, em vez de ser pelo CNPJ, vai ser a raiz do CNPJ, o número do documento e o valor e o vencimento. Tá? Então é a mesma coisa, só que pelo número do documento e raiz do CNPJ. Vínculo manual, eu marco aqui, clico em vínculo manual, seleciono qual que é o fornecedor, listo as notas desse fornecedor, coloco aqui, posso vincular uma ou mais notas, aí aqui nesse vínculo manual é onde você consegue pôr, por exemplo, desconto, juros, você consegue aqui alterar o beneficiário de pagamento quando é DDA, então no vínculo manual é mais quando for um boleto que tiver algum problema aí, alguma diferença de valor, alguma coisa assim. Beleza? Além aqui do vínculo automático e manual, tem o cancelar DDA. Esse boleto aqui eu não reconheço, posso cancelar ele. Boleto não reconhecido. E aí o sistema não vai ficar tentando fazer o vínculo dele, nem deixar pendente para que seja vinculado. E o desfazer vínculo, que é para cancelar. Então, se eu vim aqui agora no vinculado,
eu consigo cancelar aqui esse DDA que eu fiz o vínculo, que está ali como aguardando aprovação e vai entrar no processo de provisionamento. Última aba previsões barra pagamentos, aqui é uma aba gerencial, então eu tenho acesso aqui a tudo que a gente provisionou, eu gerei aqui 16 previsões de pagamento, aqui você tem todos os dados, valores, tipo de transferência, os nomes, os fornecedores, você pode exportar isso aqui para Excel, fazer algum tipo de relatório. Eu tenho aqui, se tiver parcelas agrupadas na aba inferior, eu tenho as parcelas que foram agrupadas nesse pagamento. No histórico, eu tenho o ciclo de vida do boleto. Então, quem gerou, quem mandou para a remessa, quem aprovou, quem processou o retorno. Eu posso aqui também cancelar uma previsão. Ah, essa transferência aqui está errada, eu quero cancelar ela. Eu posso mudar ela aqui eu posso cancelar para que ela volte a ficar lá na aba documentos e suma aqui na aba de previsões barra pagamentos. Eu posso alterar a situação manualmente de um pagamento ou transferir para um outro contrato. Ah, eu gerei isso aqui pelo Itaú, mas eu quero pagar agora pelo Santander. Então, eu clico em transferência para outro contrato, o sistema emite aqui um aviso que ele vai cancelar e emitir por outro contrato, e aí eu seleciono qual que é a conta que eu quero mudar esse pagamento. Além disso, aqui a gente também tem o comprovante de pagamento, onde você consegue enviar por e-mail, visualizar, emitir, exportar para PDF, e bem útil também, tá? Então, vou abrir aqui um comprovante, Banco do Brasil, tem aqui os dados do pagador, os dados do beneficiário, a observação e a autenticação de pagamento que vem no arquivo de retorno do banco, e aí você consegue mandar isso aqui para o fornecedor e tá tudo certo. Depois que eu gerei tudo, eu vou gerar a ordem de pagamento. Só que o que vai acontecer? Não vai ter nada, porque eu configurei a aprovação de pagamento eletrônico. Então, quando eu vim aqui em nova, não vai trazer nada. Então, antes de gerar a ordem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar na aprovação. Se eu sou um usuário aprovador, vai trazer aqui os documentos que eu tenho a aprovar. Eu posso marcar todos os documentos, eu posso reprovar ou aprovar as previsões. Quando eu reprovo, automaticamente vai ser cancelado. Quando eu aprovo, ele vai aparecer lá na hora de gerar a remessa de pagamento. André, o que são essas linhas em amarelo? São as linhas que é pagamento de terceiro. Então, para facilitar aí que existe algo diferente, a gente pinta essa linha aqui de amarelo e aí você consegue ver que tem aqui um CPF ou CNPJ de terceiro, o nome do terceiro, para evitar aí algum tipo de fraude, né? Ah, tá tendo muito pagamento de terceiro, talvez o usuário do financeiro está tentando fazer algum trambique. Então, a gente fez isso aí para um cliente que pediu. Clico em tudo, aprovar, sim, previsões aprovadas, transferência entre contas, marco aqui, aprovar, sim, para cliente eu não gerei, não vai ter nada, então agora eu consigo gerar a ordem de pagamento. Uma função interessante que pouca gente conhece aqui na ordem de pagamento, eu posso limpar filtro e gerar sem selecionar o contrato. E aí o sistema vai trazer tudo e o sistema automaticamente vai quebrar a remessa de cada contrato corretamente. Se é tudo do Itaú, por que foram gerados duas remessas? Em cima eu tenho aqui o cabeçalho da remessa, embaixo os títulos de pagamento. Por que são duas remessas? A remessa do Pix tem que ir separada, porque existe o pagamento instantâneo. E as remessas de transferências normais e boleto de arrecadação, você precisa mandar em uma remessa normal, que tem que ser enviada para o banco até às 16 horas, e você não consegue mandar depois do horário, e geralmente o retorno vai vir só no outro dia. Então, por esse motivo, o banco obriga que sejam enviadas uma remessa separada para o Pix. Marco aqui, processar, sim, escolho o diretório, ok, gerou lá no meu diretório, na minha área de trabalho, eu tenho aqui os dois arquivos de remessa, esse aqui é os boletos, uma transferência entre contas, os boletos, boleto de arrecadação, DARF
sem código de barras. Aqui é o Pix, tá? Pix para a mesma conta, para o mesmo banco, Pix para banco diferente. Depois que a gente gerou as remessas, tem o processamento do retorno, tá? Então, aqui em retorno da ordem de pagamento, tem o serviço que faz isso automático, mas é bom a gente fazer manual para vocês entenderem como funciona. Clico em novo, posso apertar aqui importar todos, que ele vai olhar o diretório lá dos contratos, se tem retorno a serem importados. Posso selecionar aqui manualmente. Se eu for selecionar manualmente, eu tenho que dizer qual que é o contrato. Então, coloco aqui um contrato novo, selecionar, retorno Sicoob, marco ele, valido, o sistema vai vincular o arquivo de retorno com as previsões. Tem um que a situação atual dele é cancelado, então ele não vai fazer nada. Tem um que está agendado e vai ser efetuada a liquidação. Clico aqui, processar, sim, e vai ser processado aí o retorno de pagamento. Então, um aqui foi liquidado, posso entrar aqui no boleto, é um boleto de teste, tem vários pagamentos, e essa aqui é a contabilização que é gerada na contabilização no processamento do arquivo de retorno. Então, um crédito na minha conta banco, um débito do meu fornecedor, com a observação lá do número da nota e nome do fornecedor para aparecer no razão. Terminamos o pagamento. O que tem a mais no pagamento? Tem aqui o serviço, que automatiza esse processamento de retorno. Então, na parte de pagamento, tem esse processamento de retorno de pagamento que importa e contabiliza e faz esse processo que a gente acabou de fazer manualmente.